Caro enxadrista, vamos lá para o nosso 18º episódio, Pense como Neurojogado. E estamos aqui com o nosso grande mestre. Tudo bem, mestre? Tudo certo, graças a Deus. Como está tudo com você? Tudo bem também, mestre? E hoje teremos nosso 18º episódio, né? Chegando nas retas finais da nossa série. Uma partida mata-mata com um jogador fortíssimo, né? O que você pode contar desse torneio, mestre? Sim, sim. Este torneio é um Carlos Torres, que para mim tem o, a dinâmica de jogo mais interessante de todas. É aquele torneio que tem um suíço, você tem que classificar para. Se classifica para o mata-mata, se fica entre os 12 primeiros. E se perder na primeira rodada do mata-mata, aí você tem que retornar para o suíço. Então você continua na luta pelo primeiro lugar do suíço. Mas, logicamente, a premiação maior está no mata-mata e, logicamente, você poderia enfrentar jogadores muito fortes. Este torneio foi em 2004 e, por exemplo, 2003, o Junieski Quesada conseguiu ganhar um torneio. Ele ficou. Ganhou o torneio, ele eliminou. Eu lembro isso porque até agora eu lembro que ele eliminou Filipov, Gelfand e Sim, Luther. sim. Ou seja, você conseguia jogar com grandes jogadores e esse era o lugar, esse é o momento para ter bons resultados. Então, esta era a segunda rodada do mata-mata. Eu tinha vencido na primeira, no oitavo, em quarto, teria que enfrentar o Vadim Milov. E esta era uma partida que eu estava particularmente motivado. E motivado porque justamente no torneio que da partida com Burnett, eu tinha jogado o torneio e só tinha perdido uma partida no torneio completo. E essa partida foi no torneio de Blitz. No torneio de Blitz eu perdi para Milov, e aí eu fiquei bem chateado. Ou seja, dois torneios, perdi uma partida, fiquei quinto no desempate no primeiro, segundo no Blitz, mas esta partida eu fiquei muito chateado e fiquei muito feliz porque agora teria a possibilidade de uma revanche. Fiquei com sangue no olho, eu queria muito mesmo a possibilidade de jogar com ele. E teve a E oportunidade, embora, né? desculpa, E teve a oportunidade de jogar com ele agora. tive a oportunidade. E embora o rating dele fosse muito maior que o meu, não, para mim não estava nem um pouco aí com isso. Eu, eu ia lutar para vencer e tinha toda a disposição aquela, toda. É algo que eu sempre digo, eu preciso de motivação. Eu tinha toda a motivação do mundo para jogar esse match. Então, logicamente a partida começou com minha favorita E4, Sim. C5, cavalo F3, E6. E aqui comecei a jogar cavalo C3. Este cavalo C3 que eu jogo muitas vezes hoje, bom, não tinha jogado nunca até esse momento. 6, G3, esta foi a preparação. G2, bispo B7, C3, D6, roque, bispo E7. E neste momento, bom, eu costumava jogar contra cavalo F6 aqui, cavalo H4 ou cavalo G5. Tem muitas partidas minhas nessa posição. Mas eu encontrei uma ideia de uma partida de Ivan Schuch, que na verdade não traz uma grande vantagem, mas eh, achei interessante para a ocasião. Então eu joguei E5. E a ideia do branco é ganhar um pouco de espaço, mas realmente, se o preto joga bem, a posição é bem igualada. O preto não tem problema, não tem nada para se preocupar. Mas Milov jogou D5. E este D5 é um lance que não pode ser bom. A estrutura de peões não parece adequada e a forma que as peças do preto estão desenvolvidas não parece a melhor. Então, H4.
Eu queria jogar bispo F4, mas sem ter o medo de G5. É por isso que joguei H4. Cavalo D7 e bispo F4. O preto tem um problema sério nesta posição. Não tem como desenvolver corretamente as peças da ala do rei. Ou seja, ele está com pouco espaço aqui e vai ter que fazer algum tipo de manobra mais artificial para desenvolver as peças. Cavalo F8. Torre 1, estaríamos em uma posição muito parecida com o ataque índio do rei. H6. E o pensamento básico de Neus. Ele quer jogar G5, dama C1. Eu não vou permitir que ele jogue D5. E é curioso que eu não gostei da dama em D2, por medo a que o bispo não tivesse retrocesso, né? De fato, o cavalo em G6, por exemplo, com dama D2, tirava a caça D2 do bispo. Dama D7. E, bom, se a ideia dele é rocar grande, então D4 faz todo sentido para começar a atacar os peões da ala dama. Aí, logicamente, D4 também fortalece o centro. Se ele captura, posso jogar cavalo E2 e capturar com cavalo de E em D4. E aí o bispo de B7 não seria bom. E a ala do rei do preto também não está bem. Ele não consegue desenvolver as peças. Então a posição do branco seria muito melhor. C4 e cavalo E2. Cavalo E2, lógica, tem como ideia jogar C3, fortalecer o centro e também, se ele roca, eu posso jogar B3 e A4. Então eu deixei a posição em stand-by para ver o que acontece. Bispo D8. Bispo D8 tem como ideia dar a KC7 para o cavalo. E outro lance bem interessante. Bispo D2. Não só ameaça bispo B4, senão que dá a caça F4 para o cavalo. A5. C3. Cavalo E7 e H5. Por que H5? Porque eu tenho certeza de que se ele joga cavalo F5, eu poderia tirar o cavalo sempre. Com G4, por exemplo, seria uma possibilidade. E também é para assegurar a caça G4, no caso de jogar cavalo H2, cavalo G4. Então, um lance sempre útil nessa posição. Ele jogou cavalo F5. E aqui eu pensei um pouco. Mudei um pouco o pensamento. E eu me toquei de alguns problemas que ele tem na posição. Então, se eu quero jogar, por exemplo, E6 em algum momento, eu tenho que deixar aberta a possibilidade de capturar em F5. Por isso, bispo H3. E agora, meu adversário fez um lance que é um excesso enorme de otimismo. Esse lance não pode ser bom. G5. E quando eu vi esse lance, eu sabia que alguma coisa não estava certa. Como falei, é um excesso de otimismo, mas o preto tem que procurar, eu sei que tem que procurar algum tipo de contra-jogo, algum tipo de jogo, na verdade, mas tem um problema. Talvez ele não pensou nas consequências, e neste caso em particular, todas as casas pretas vão ficar extremadamente fracas. Então, na partida eu estava com certo receio, porque, bom, dar o bispo de casas brancas pode ser perigoso quando você está flanquetado, mas ele não tem como explorar isto. Então, peão por peão, e bispo por F5. E é muito interessante porque depois da captura, rei G2, simplesmente a estrutura de peões da ala do rei ficou extremamente fraca. O bispo, que seria o bispo bom dele, bispo bom no sentido de que eu estou flanquetado, então ele deveria explorar esse bispo,
O bispo de B7 não faz absolutamente nada. E eu posso atacar muito rápido na ala do rei. Então, bispo E7, bispo por H6. Ok. E joguei torre H1. Agora a ideia é jogar bispo G5. Se eu consigo jogar bispo G5, a partida está praticamente definida aqui, né? Cavalo G6 e cavalo F4. Vamos trocar peças. Cavalo por G6. Dama D2. Se a aposta das pretas seria por um contrajogo na coluna H, na verdade não existe nenhum tipo de problema para o branco. O branco tem muitas mais peças defendendo que peças atacando. Então, não existe um perigo real de levar um ataque aqui. O branco está tranquilo, está seguro. O preto vai ter que procurar algum tipo de iniciativa, algum tipo de jogo diferente, mas não o ataque na coluna H, ou na ala do rei. Ele jogou dama D8 para evitar bispo G5. Se jogasse bispo G5, a partida estaria perto de acabar. E bispo F4. Trocar peças. Tem um peão de a mais, vamos trocar peças. Bispo C6, troca. Torre H1 e torre H6. A ideia da troca dessa torre é para poder jogar bispo G5. Jogou B4, que tem como lógica buscar um contrajogo, procurar um contrajogo na ala da dama, parece correto. Torre por G6, dama por G6. E como eu tenho material a mais, e esse é o bispo bom do meu adversário, bispo G5 faz todo sentido. A ideia de bispo G5, além de trocar, é piorar o bispo dele. Bispo em F8 é muito pior que em E7. Teve que jogar bispo F8. E agora outro lance bem interessante. A pergunta de sempre, qual é a pior das minhas peças? A pior das minhas peças nesse momento é a dama. Então, dama D1. Essa dama pode ir tanto para H1 quanto ficar de olho na casa A4. E outra ideia importante é poder jogar bispo D2 para obrigar ele a definir, para obrigar ele a capturar em C3. Na verdade, o único problema que eu posso ter é que ele possa jogar B3 em um momento e eu tenha que avançar e ele possa jogar bispo por A3. Então, com bispo D2 e depois dama E1, eu forço realmente ele a tomar uma decisão na partida. Ele vai ter que capturar em C3, porque o avanço já não seria tão forte, e aí eu posso jogar tranquilamente depois. Então ele jogou dama H7, bispo D2, como eu tinha falado. Agora deixo o cavalo em H5 também, cavalo em G5 também. Peão por peão, peão por peão, e essa era a minha ideia. Uma vez que ele teve que capturar, o peão em A2 fica fraco, mas não é tão grave. Bispo E7, bispo G5, para tentar a troca. Bispo A3. Logicamente, ele queria jogar bispo B2 e bispo F6. A ameaça fica bem clara. Cavalo G5. A4. Cavalo G5. E agora foi o momento mais importante da posição final da partida. Eu realmente eu já tinha calculado, mas estava naquele momento da tensão, sabe? Onde você está preocupado porque está perto de vencer um jogador muito forte. E aí tem medo de errar, tem medo de pipocar. Então eu estava preocupado com isso. Mas eu encontrei os lances bons. Eu lembro que era uma espécie de teatro e o pessoal estava olhando bem atento na posição. Eu acredito que o pessoal achava que muitos não encontraram a combinação, mas
Tinha quem tinha achado a combinação e olhava assim bem atento, toda aquela tensão do momento. Então, dama B1, que é o lance que ganha, melhoro minha dama, rei C7 e agora este lance aqui. Bispo D8 extremadamente forte. Não só pelo fato de que ele vai capturar. Logicamente, ele não pode capturar. Se ele joga dama por D8, cavalo por E6, cai a dama. Se rei por D8, dama B8 e cai a dama. Mas, pelo fato de que agora esse bispo consegue defender a ala dama. Uma vez que eu posso defender a ala dama, fica muito fácil de ganhar. Aqui, bispo E7. Se ele captura de dama B8, com ideia de dama C7, o bispo não tem saída. Assim que eu vou poder comer todos os peões com cheque. Então, ele jogou bispo E7 e dama B6. Agora consegui colocar a dama na caça boa. E mais uma vez, outro lance muito forte. Se dama B7, cavalo F8. E se bispo por F8, dama D8 mate. Senão vai cair o peão D6. Então, esse outro lance extremadamente forte. Aqui, infelizmente, ele teve que jogar E8 e bispo B4. Agora, a coordenação é perfeita. A troca dos bispos permite chegar a um final de bispos de bispo contra cavalo, com um cavalo excelente contra um bispo muito ruim e com um peão a mais. Dama B7, dama por dama. Toquei o bispo. E agora, a única possibilidade que ele tem é jogar A3, bispo C6, A4, B3. Então, A3. E o final é muito fácil. Só preciso avançar o rei e o peão. Que jogou o bispo C8, rei H3, rei H4, cavalo F6. Podem ver que o bispo não joga absolutamente nada. Cavalo H5. Tirei o rei e agora F3. 4. Tome. O bispo continua preso. 5. Rei H5, né? Aqui é engraçado que até o final, depois de G6, sacrificando o peão em G6, também seria muito fácil de ganhar. Mas rei H5 e segue G6. Rei, cheque. Depois bom, rei H6 e cavalo F6 se vou promover. Então, realmente eu fiquei muito feliz com essa partida. Esse match, de fato, foi bem interessante. Eu terminei ganhando. A última ele teve que dar cheque contínuo. E, bom, consegui passar às semifinais, que perdi, aliás, com Graf, Alexander Graf. Bom, mas que partida bacana, né? Bem interessante, né? E no final você trouxe um conceito que você traz muito no ajedrez, no médio avaliação também, no ajedrez elite. E você fala que é importante as peças que ficam no tabuleiro, né? No meio dessas trocas, né? E ficou aí um bispo bem mal com um cavalo bem forte, né? Bem interessante É, o final, muito instrutivo. ficou um bispo horroroso ali contra um cavalo que tem muito jogo. Coisas que acontecem, né? Mas, e tudo isto foi possível pelo fato de ter capturado em F5. Sim, sim. E aquela manobra do bispo também passando por D8 e vindo pra 5 foi sensacional, né? Muito bacana. Imagina o pessoal que tá assistindo ter gostado de ver esse momento. Com certeza, foi realmente bem interessante. Parabéns, mestre, obrigado e vamos pro nosso próximo episódio. Obrigado, mestre. Sim, sim. Bom, mestre, então vamos encerrar o vídeo por aqui. Agradecer a você a participação, muito boa. Mas antes, Neros, eu quero lançar uma oportunidade pra galera que tá acompanhando o vídeo, que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o Arredrege Elite,
por convite do Neuris e do Thiago, que são organizadores do projeto, que, pessoal, eu tenho que falar agora porque não porque eu conheço, Deus está gravando, mas porque eu tive a oportunidade de conhecer o projeto e estou fazendo as aulas lá que eles fazem. Então, quero contar para vocês como que funciona e também dar essa oportunidade para quem estiver acompanhando o vídeo também poder ter essa mesma chance, né? Galera, as aulas são ao vivo, você tem uma aula ao vivo em grupo, e a aula, galera, é muito bacana, você pode tirar dúvidas em tempo real com o Neures, a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Eles até ficam um pouco mais além da aula comentando, tirando dúvidas do pessoal para passar realmente o conteúdo. Você percebe que idioma não é nenhuma barreira, a gente consegue entender o Neures perfeitamente. Os mestres convidados também são muito tranquilos de entender, mesmo sendo espanhóis, galera. Então, é uma aula sensacional, incrível. E se você não conseguir acompanhar as aulas ao vivo, você pode assistir as gravações e também receber os PGNs da partida depois. Então, isso é muito, muito bom, porque caso você não tenha disponibilidade de assistir as aulas, que são 4 vezes na semana, então você pode assistir depois e ver a gravação delas que ficam disponíveis para você. Mas antes de falar sobre as aulas, galera, só para você ter uma ideia, você assinando a Red Elite mensalmente, você tem 4 aulas com Neures por semana, 3 aulas com Neures e uma com mestre convidado. São 12 mestres GMs convidados aí no Red Elite. E uma aula com um grande mestre, galera, você pagaria num torno de valor de R$ 100. Então, se você tiver 16 aulas por mês, você gastaria aí R$ 1.600 para ter uma aula de xadrez, né? Ou pedir algum descontinho depois para diminuir, mas seria essa faixa, né? O Arredrege Elite, galera, agora tá no valor de 216 por mês. E se você quiser ser um aluno, quiser aprender mais, evoluir seu xadrez em outro nível, na descrição do vídeo aqui vai ter o link para você. E tem uma garantia de 7 dias, caso você não goste, não ache que não é para você. Então deixa essa oportunidade e recomendo bastante, não apenas porque eu tô conhecendo Neuros, mas porque eu tive a oportunidade de conhecer as aulas e fazer os conteúdos. E vocês estão vendo os conteúdos que eu trago aqui no canal, já tendo grande influência aí do Neuros no meu xadrez. Então, agradecer ao maestro aí por essa oportunidade e deixar a recomendação para quem estiver acompanhando esse vídeo. Bom, então vamos encerrar dessa forma, deixar aqui um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, estamos no nosso xadrez com gratidão, feito por quem gosta de xadrez.